de A a Z. Mário Flávio. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Muito bem, olha, começar aqui pela posse, né, do Diogo Moraes, que acontece hoje na Assembleia Legislativa, né, o Polo de Confecções e o PSB ganhando um reforço, né? Ele vai para a vaga do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Rodrigo Novaes, que foi eleito semana passada, né, pelos deputados estaduais, assumiu na última sexta-feira e hoje o Diogo Moraes volta a tomar posse. Lembrando que Diogo foi muito bem votado, teve mais de 40 mil votos, mas aí naquela história da legenda, né, do chapão do PSB, acabou ele sobrando na eleição. O Lula Cabral tinha sido cassado e aí Diogo Moraes tinha entrado, só que o Lula Cabral conseguiu reverter a situação lá em Brasília, no TSE, e aí o Diogo Moraes acabou perdendo a vaga dele. Mas passou, Renata, apenas 3 meses fora da Assembleia, porque com a ida do Rodrigo Novaes ele reassume o mandato. Agora ele vai ficar aí, vai seguir para o 3º mandato. É um deputado atuante lá da região de Santa Cruz do Capibaribe, principalmente, e agora retoma aí a vaga e vai reforçar, sem dúvidas, os quadros do PSB, os quadros da oposição ao governo Raquel. Diogo Moraes, que é um socialista, raizista histórico e eduardista também, né, e teve uma articulação direta para que ele voltasse para a Assembleia do prefeito João Campos. Lembrando que o prefeito venceu o duelo contra Raquel Lira, que apoiava Joaquim Lira. Apesar da coincidência dos nomes, né, Raquel e Joaquim não são parentes. Joaquim Lira é lá de Vitória, Santo Antão. Qual foi o grande erro nessa história aí, né? Porque Raquel ela mandou interlocutores para resolver essa história e os interlocutores acabaram não conseguindo convencer os deputados. Enquanto João Campos, ele pessoalmente chamou aos deputados, chamou para si a responsabilidade e acabou ele entrando de vez nessa briga e vencendo a disputa aí com Raquel pela indicação de Rodrigo Novaes. Por que é importante? Porque Diogo Moraes, ele vai ser um opositor de fato ao governo Raquel. Rodrigo Novaes estava ali, Renato, ele era do PSB, mas era aquele do PSB, né? Aquela tranquilidade, né? Nem fazia muita oposição, nem situação, ficava por ali. Diogo Moraes não, ele volta com um débito enorme com o PSB e com o João Campos, porque ele ia ficar sem mandato e agora ele volta para o mandato, então ele vai ter aí praticamente o mandato inteiro, né, que já ficou só 3 meses fora, vai reorganizar sua base em Santa Cruz, terá o apoio do prefeito Fábio Aragão e vai apoiar Fábio Aragão em Santa Cruz, então sem dúvidas nenhuma é um elo importante aí do PSB de volta à Assembleia, sem falar que ele é socialista histórico, ele e toda a família dele, lá, os Aragão, lá em Santa Cruz do Capibaribe. Então, de fato, é uma questão importante. Outra notícia boa para o PSB e para o grupo de oposição ao governo Raquel foi que hoje, né, foi divulgada uma pesquisa lá na capital pernambucana pelo Jornal do Comércio. Desde nessa pesquisa, o João Campos venceria em todos os cenários se a eleição fosse hoje do primeiro turno. É uma notícia importante porque mostra que o governo do João Campos vem sendo bem avaliado lá na capital pernambucana. E aí ele aponta, né, como principal candidato à reeleição. Acredito que que João Campos deve trocar a vice, porque Isabela de Roldão, ela praticamente tem um mandato muito independente. Você não vê, não é um rompimento com João Campos, você não vê ela fazendo ação nenhuma com o prefeito juntos, né? Desde que Isabela de Roldão declarou voto em Raquel no segundo turno da eleição passada, que houve esse estremecimento entre os dois. Então, praticamente, Isabela ficou isolada da gestão municipal, enquanto o João Campos ele segue aí articulando, inclusive trazendo de volta para o poder, né, aliados que tinham perdido, ou então fortalecendo a candidatura. Então, João Campos, confirmando essa reeleição lá no Recife, Renato, ele se torna o principal adversário de Raquel Lira na eleição de 2026 para governadora, né? Com certeza a vaga de vice deve ser de alguém do PT, né? Ele deve indicar alguém do PT para a vaga de vice. Isabela de Roldão, ou ela vai disputar a eleição para vereadora, ela já foi vereadora do Recife, ou ela então vai ficar apenas aguardando alguma orientação do partido do PDT, né, que deve aí sobrar nessa questão da chapa no Recife. Aqui em Caruaru, em outro dado importante dessa pesquisa foi que perguntaram ao recifense se ele fosse decidir o voto, né, sobre a influência, quem tinha mais influência
e aí o presidente Lula, ele ficou à frente aí da governadora Raquel nessa questão de influência. Mais um raquelzista até mandou mensagem para mim, disse, mas na eleição do ano passado Marília colou a imagem a Lula e acabou levando uma lavada de Raquel na região metropolitana. Eu disse, concordo com você, mas não dá para comparar a influência de Lula com João Campos que com Marília Reis. É outra eleição. João Campos é o prefeito atual e tem a história toda, né, de Eduardo e a Reis e companhia. E além disso, semana passada, Renata, a irmã de Marília Reis, a Maria Reis, que foi eleita deputada federal, ela elogiou ações do governo João Campos. Então, muita gente já está interpretando como uma tentativa de reaproximação dos primos. Marília Reis deve ser indicada por uma vaga na Hemobras, e aí ela é a única praticamente que sobrou do bolo lá, que não tem nenhum cargo, deve assumir esse cargo. Então, existe essa tentativa sobre isso, de reaproximação, quem sabe deles. Menino, o povo que diz que eleição do ano só se fala no ano, a maior conversa do mundo, né, Mário? Na verdade existe uma articulação, Renata, porque o prazo para mudança de partido é muito já no começo do ano que vem, mais ou menos ali em março, abril. Quem for disputar, quem tiver em empresa que precisa se desvincular da sociedade, quem tiver ocupando cargo que precisa desincompatibilizar para ser candidato, o vereador quiser mudar de partido, o prefeito quiser mudar de partido, a janela partidária ela abre em março, abril mais ou menos. Então as articulações elas vão acontecer ainda esse ano, para já chegarem definidos os nomes praticamente lá em fevereiro. Após o carnaval vai ter toda aquela movimentação e sem dúvidas nenhuma vai ser uma situação que mexe bastante com todo mundo, né? Porque acaba, por exemplo, Caruaru, quem vai ser o vice de Rodrigo Pinheiro aqui na cidade? Zé Queiroz vai ser candidato mesmo, Rafi Edelon vai disputar a eleição de novo, Lessa vai entrar na disputa, Fernando Rodolfo vai ser candidato. Algum novo nome, né, que traga algo de diferente para o município? Por exemplo, qual seria a novidade nessa eleição desses nomes que estão sendo colocados aí? Rosa Amorim, do PT, por exemplo, deputada estadual. Rosa Amorim, que é do MST, será que ela vai ser candidata pelo PT, a prefeita? Ou ela seria a vice de Zé Queiroz, para botar uma chapa aí com um nome mais experiente e um nome mais jovem? Então, enfim, é uma eleição que vai movimentar bastante o cenário político local, sempre movimenta. Existe ainda, eu encontrei um aliado de Zé Queiroz, sábado passado lá no menor São João do Mundo, que a gente estava lá, e ele dizia, Mário, você acredita que Raquel apoia Rodrigo? Eu disse, e por que não apoiaria? Senão a gente tinha no grupo da gente, a gente tinha essa história, mas depois do que aconteceu na semana passada, o ex-governador João Lira estava em uma entrevista na emissora, foi perguntado, e João Lira disse, se Rodrigo Pinheiro cumpriu o que foi acordado com Raquel, ela apoia, não deixando claro que iria apoiar o nome de Rodrigo, mas é uma situação ainda muito no campo hipotético. Para acontecer um rompimento, eu conversava com um vereador muito próximo de Rodrigo e próximo de Raquel, para acontecer um rompimento entre os dois, teria que ser algo muito apocalíptico. E para explicar Estevão Ferreira. Como é que a governadora iria explicar esse rompimento e arrumar um problema em Caruaru para ela administrar e estar explicando a situação de Caruaru. Ela tem eleição importante aqui em Caruaru para reeleger um aliado. Ela tem a eleição de Recife, dificílima, quando a gente acabou de mostrar aqui essa pesquisa, que o João Campos está na frente. Ela tem uma eleição difícil lá em Petrolina, porque o atual prefeito Simão Durando é aliado de Miguel Coelho, vai concorrer à reeleição. Ela tem uma eleição difícil para resolver em Jaboatão, porque o Mano Medeiros lá é aliado de Anderson Ferreira. Enfim, as cidades, Garanhuns, por exemplo, o PSB está no comando, ela quer voltar aqui para Isaías Regis ser prefeito lá novamente, e aí ela fica naquela dúvida. Então, assim, se centrar muita energia em Caruaru, acaba perdendo o foco de outras cidades. Aí eu não sei, Renata, se ela estaria muito afim de comprar essa briga aí com um aliado de primeira linha, que é o Rodrigo Pinheiro. Mas Rodrigo Pinheiro mudou os cargos já na função e isso irritou Raquel. Eu acho que Raquel, quando ganhou, ela teve a possibilidade de chamar muita gente que acabou saindo do governo. Ela não chamou quem ela não quis para fazer parte do governo. Mas eu não acho esse motivo de romper. Todo mundo quer governar com as pessoas que confia, né? E Rodrigo Pinheiro quis montar uma equipe que olhasse para ele e não visse mais ele como vice-prefeito, e sim como prefeito. Porque talvez, Renata, eu entendo
o prefeito Rodrigo entender a governadora Raquel. Se bota alguém lá, se mantém aquele pessoal que tá lá, o pessoal vai ficar olhando para ele como vice e talvez ficar se remetendo a Raquel ou os assessores de Raquel quando fosse tomar uma decisão. E Rodrigo Pinheiro precisa tocar a cidade. E tem, tem a postura também das pessoas, né, Mário Flávio? Não é só Rodrigo e Raquel. É gente que está nos cargos e acha que é dono dos cargos, da prefeitura. Né? Que é dono da prefeitura, que de repente, enquanto o Rodrigo era vice, olhou torto, desdenhou, foi debochado. Tem que varrer mesmo. Eu mesmo não queria trabalhar com gente assim. Tu queria? Não. Ninguém quer. Pois é, então, talvez os 5 anos que ele passou lá de vice-prefeito, essas pessoas nunca... respeitaram. É aquela coisa, você está dentro de uma empresa, aí uma pessoa, todo mundo ali no mesmo nível de cargos, e um sobe e aquela outra pessoa fica ali, fulano subiu, mas não tem competência para isso. Fulano subiu, mas não merece. Aí tem que varrer mesmo, porque a conversa chega. As pessoas falam as coisas e acham que fica em segredo. As conversas chegam, meu amigo. E às vezes chegam aumentadas, né? Chegam aumentadas, porque fofoca já está dizendo, nunca vai chegar ao pé da letra, sempre vai chegar mais. Então, faça o seu, quietinho, caladinho. Tem gente aí que está nos governos todinhos, no governo Tony Gel, no governo Zé Queiroz, no governo Raquel, no governo Rodrigo Pinheiro. Está lá, fazendo o seu. Por quê? Postura e competência. Não é para todos isso. Você falou tudo agora, postura e competência, porque às vezes, né, Renata, as pessoas elas puxam demais para um político, ficam falando do outro, esquecem que é muito rápido. É passageiro, gente. E é muito rápido, 2 anos. A cada 2 anos tem uma eleição nova. Para o ano já vai ter eleição do prefeito. Aí daqui a mais 2 anos já tem eleição para governador de novo e deputado. E assim, quem venceu essa eleição passada pode perder a outra. A política é muito dinâmica. A política gira muito, muda muito o cenário político. Então quem está hoje não está amanhã, quem está amanhã não está hoje e por aí vai. Então é um jogo muito, digamos, difícil de lidar. E não é para todo mundo não que consegue isso. Pois é, tem mais, Mário? Olha, Renata, tem as CPIs, né, do fim do mundo, vamos dizer assim, porque é um monte de CPI acontecendo lá em Brasília. CPI do MST, CPI do 8 de janeiro, CPI das lojas americanas, CPI de tudo que você não imaginar. Esse ano, essa semana, elas vão pegar fogo. E sem dúvida nenhuma, a grande expectativa é para a abertura do São João no próximo sábado, porque até isso vai contar também. O prefeito vai manter aquele rito tradicional, descer na estação e ir até os camarotes andando, cumprimentando todo mundo. Ele vai mudar esse jeito de abertura de São João. Raquel Lira comparece sábado que vem. O que eu soube, ela emocionalmente afeta demais ela, Renata, quando ela vem para esses eventos. E ela não é questão dela não vir para não prestigiar o Rodrigo Pinheiro. É que toda vez que ela vem para um evento tipo São João, ela se lembra de Fernando, né, o ex-marido dela. O marido dela. que faleceu. Né, agora não, danada. Olha teu zap, danada. Não é agora não. Deixa sair não. Olha aí o zap que eu mandei pra você. Então, aí seria dessa maneira, entendeu, Renata? Aí ela fica muito tocada emocionalmente e aí ela prefere não vir. Inclusive, ela não veio por abertura do São João na Roça, né? E por isso, não é uma questão dela não querer prestigiar ou não estar dando bem com o prefeito Rodrigo, mas dela se lembrar do Fernando. Então ela fica evitando vir para esses eventos. Talvez ela não apareça aqui no sábado que vem. É isso. Pois é. Vamos passar no WhatsApp Cidade? Vamos. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.